Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma jornada com Naju. E hoje a gente vai falar sobre leitura, dicas de leitura. Bom, gente, na realidade eu sempre gostei muito de ler. Desde mais novinha eu sempre fui bem apegada a essa questão de leitura. Porém, quando eu era mais novinha, eu gostava de outros tipos de livros, outros tipos de literatura. E depois de um certo tempo eu acabei me desconectando com aquela literatura e parei um pouco o meu hábito de leitura por uns tempos aí, pode colocar uns anos aí. Eu lia uma coisinha ou outra, mas eu não mantinha aquele hábito de leitura que eu tinha na adolescência, por exemplo. Depois, quando eu comecei a gostar do assunto de autoconhecimento, autodesenvolvimento, eu descobri que tem uma imensa gama de livros dessa área. E aí o meu gosto pela leitura retornou. Porém, eu percebo que eu não tenho mais o mesmo hábito que eu tinha quando eu era mais nova. Eu lia muitos livros e não parava de ler até eu finalizar aqueles livros. E eu lia vários livros. Eu sempre estava lendo alguma coisa. E eu tinha esse hábito muito forte. E eu sinto que ele se perdeu um pouco. Hoje eu percebo que a minha leitura é um pouco mais informal. Então eu leio um livro, aí eu acabo não finalizando, às vezes, o livro que eu estava lendo e me empolgo com outro, aí largo aquele pela metade e começo a ler outro. Enfim, eu não tenho muito uma disciplina para ler. Eu percebi que eu perdi um pouco essa disciplina para ler. E no final das contas, acaba que eu não consigo finalizar muitos livros. E esse não é o intuito. Eu acredito que esse ano de 2025 vai ser um ano que eu quero manter mais disciplina em várias áreas da minha vida. E por que não começar com essa parte de leitura? Então, eu selecionei alguns livros que eu tenho muito interesse em ler, sempre tive muito interesse em ler. Comprei eles na Amazon e decidi que esses iam ser minhas leituras de 2025. E eu só vou pensar em outro livro a hora que eu finalizar todos esses. Então pode ser que dure o ano inteiro, pode ser que dure 3 meses, pode ser que dure 6 meses. Eu tô colocando aí uma base de 6 meses. Eu acho que se for 6 meses, aí já tá bom. Ainda não iniciei essa lista porque eu tô finalizando um livro que eu comecei ano passado. A gente tá em janeiro de 2025. Então eu comecei em dezembro ou novembro de 2024. E ele é um livro muito difícil de terminar, porque ele é um livro de conceitos básicos de psicologia, com uma linguagem extremamente técnica. E assim, se eu não acabar com esse livro vai acabar comigo. Eu já falei isso várias vezes. Mas eu já tô mais na metade, já passei da metade. E eu acho que agora vai. A hora que eu finalizar, eu vou iniciar essa lista. Mas eu vou mostrar os livros que eu coloquei na minha lista de leitura. Caso você já tenha lido, você me fala se é legal, me fala um pouquinho dele. Claro, não me dá spoiler, por favor. Mas me fala o que você achou dele. Se não, é uma ótima ideia também para você colocar na sua lista de leitura também. O primeiro livro dessa lista, que vai ser o primeiro que eu vou ler, vai ser O Alquimista, do Paulo Coelho. Esse livro ele foi muito indicado para mim ano passado. Várias pessoas me indicaram esse livro no ano passado. E o que acontece? Eu percebo que eu não leio muito autores brasileiros. E isso acabou me incomodando um pouco. Eu percebi que não tem tantos autores brasileiros na minha prateleira de livros, nas minhas leituras. Então eu falei, cara, eu quero começar 2025 lendo um autor brasileiro. E eu quero ler uma história, porque ultimamente eu leio muitas coisas de autoconhecimento, então não são histórias que me prendem, histórias de coisas acontecendo. Geralmente são leituras de educação, de conhecimentos, que é muito legal, mas eu quis, assim, começar o ano de uma forma diferente, saindo um pouco da minha zona de conforto, que é essas leituras que eu gosto mais. E decidi escolher O Alquimista, porque ele é uma história, né? Então ele se passa aí contando a história de um alquimista que tá fazendo uma jornada, se eu não me engano. Eu não sei, eu não li muito sobre esse livro, porque eu quero realmente me surpreender com ele, quero ir lendo e descobrindo aí. Mas eu acredito que seja uma jornada desse alquimista aí. Só que ele foi muito bem elogiado. Eu nunca li Paulo Coelho, vai ser o primeiro livro do Paulo Coelho que eu vou ler. Então eu acho muito interessante aí eu começar esse ano com esse livro. O segundo livro, que eu não sei se eu vou ler nessa ordem, mas eu vou mostrando pra vocês, O Alquimista vai ser o primeiro que eu vou ler. Mas eu não sei se os outros eu vou ler nessa ordem que eu vou mostrar.
Mas o segundo livro que eu adquiri esse ano foi Deusas, Bruxas e Feiticeiras, Histórias de Quando Deus Era Mulher, da Júlia Miara, eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. É muito legal esse livro, eu achei muito legal, porque fala sobre as deusas e as forças das mulheres ao longo da história. E é muito legal a gente que vive numa sociedade tão patriarcal assim, nós que somos mulheres, conhecer mais dessa história. Ela é brasileira. Olha só, eu nem tinha me tocado. Mas meu segundo livro de brasileiros aqui esse ano, eu tô bem aí voltado para essa coisa de ler pessoas que são daqui, né? Que falam a mesma língua que a gente. A gente tem que perceber que às vezes, o que eu tava percebendo, eu tava lendo muitos livros de homens estrangeiros, brancos, europeus. Não que isso seja um problema, mas muitas coisas de autodesenvolvimento que eu estava lendo estava falando de uma linguagem que não é a minha, uma linguagem de uma realidade muito diferente da minha. Então, por isso, eu falei, cara, eu preciso começar a ler brasileiro, pessoas que vivem a minha realidade, porque eu acho que isso vai ser engrandecedor para minha jornada também. Por isso que eu decidi ler alguns brasileiros. E a Júlia veio assim. Eu nem tinha reparado, na verdade, que ela era brasileira. Agora que eu fui dar uma olhadinha, vi que ela é brasileira. E o mais legal desse livro é que tem algumas ilustrações. Gente, eu amo ilustrações no livro. Pra mim, livro com ilustração é assim. Ai, eu adoro, assim. Eu acho que dá todo um tchan, assim, na leitura. Você ver, visualizar. Olha que lindo. É só no final do livro. Cheirinho gostoso. É só no finalzinho, nos últimas páginas, mas tem muitas imagens. Olha que legal. Que legal. E aqui a Júlia, ela é pós-graduada em Psicologia Analítica, sujeito contemporâneo pelo Centro de Estudos Jungianos. Eu gosto muito também dessa temática de Jung, então eu acredito que essa análise simbólica aqui que ela vai passar pra gente vai ser bem enriquecedora, assim. Vou. Gente, assim que eu for lendo esses livros, eu vou fazendo vídeos sobre. Eu acho bem interessante a gente ter um assunto legal pra falar baseado nos livros, tá? A terceira leitura foi, acho que, um dos livros mais indicados e mais bem falados na minha vida. Sério, todo mundo fala desse livro. Eu falei, meu, eu preciso ler esse livro. Todo mundo tá falando que esse livro é incrível, não é possível. Que é o nosso querido O Poder do Agora. Um guia para a iluminação espiritual. É bem legal, assim, a temática desse livro, porque como ele tá falando aí de silêncio, introspecção e presença, eu acho que isso é bem necessário para mim esse ano, é algo que eu quero trabalhar bastante. Então, eu acredito que esse livro vai ser bem legal para o meu repertório aí também de literaturas. Tá com livro. Os livros estão com um cheirinho tão gostoso, porque eles são novinhos. E geralmente, gente, eu compro de sebo. Eu acho que sebos são incríveis para você sair encontrando tesouros. Mas, como eu queria algumas leituras específicas, eu realmente optei por comprar na Amazon dessa vez. Inclusive, vou deixar todos os links aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir também algum desses pra gente fazer um clube do livro, você vir falar também que você tá lendo, a gente compartilhar aí informações, opiniões. Está super aberto, vou adorar. O quarto livro que eu peguei foi esse, Osho, Tantra, Espiritualidade e Sexo. Gente, Osho pra mim eu me sinto em casa quando eu leio Osho, porque a linguagem dos livros de Osho. Osho nunca escreveu nenhum livro, eu acredito, tá? Os livros dele geralmente são voltados para as palestras que eles davam, para as coisas que eles diziam para os seus seguidores e nos seus encontros. E então as pessoas transcreviam, e por isso tem tantos livros, mas na realidade eu acredito que Osho nunca escreveu nenhum livro, tá? Ele era muito bom na comunicação, nas palestras que ele dava. Mas como é falado, como é um texto que foi falado, é muito gostoso de ler. Porque parece que você realmente está ouvindo alguém falando aqui na sua cabeça. E é muito fácil, é uma leitura muito gostosa, na minha opinião. Eu gosto muito de ler Osho, para mim. Osho é um dos temas assim que mais tem aqui na minha estante de livro. Os livros que eu mais gosto são de Osho, porque eu me sinto muito em casa. E esse livro de Tantra vai ser bem interessante. Eu ainda não li nenhum livro de Tantra.
Eu sou terapeuta tântrica, agora a gente está em 2025, já fazem 2 anos, porém eu tô bem nos estudos de filosofia, eu tenho aulas de filosofia tântrica, né, de terapia tântrica, e eu tô bem voltada para as aulas, eu ainda não peguei nenhum livro, então esse é o primeiro livro de Tantra que eu decidi ler. Tem vários livros incríveis de Tantra, mas como eu já tô habituada, acostumada e gosto da linguagem de Osho, eu escolhi esse de Osho. Eu acredito que vai ser incrível também. O último livro que possivelmente eu vou ler por último é esse, O Homem e seus Símbolos, de Jung. Gente, esse livro ele me impressionou. Se eu não me engano, esse foi o último livro de Jung. Jung é um psicanalista que ele foi muito engrandecedor, eu acho, para a nossa parte mais mística e holística. Apesar dele não ser místico nem holístico, ele era acusado disso, na verdade, na época que ele fazia suas teorias sobre inconsciente coletivo e todas as questões simbólicas. Ele era acusado de misticismo, porque ele era um psicanalista na época, né? Então, era uma afronta para a sociedade psicanalista, para o conselho psicanalista, ter alguém falando sobre inconsciente coletivo, sobre simbolismos, sobre uma coisa que é um pouco mais fora da realidade daquela época, que foi há o quê? 100 anos atrás, mais ou menos. Gosto muito de Jung. Ele foi, assim, uma pessoa extremamente canônica, assim, eu acho, nessa área. Só que eu também nunca li nenhum livro de Jung, então eu li matérias, li textos de Jung falando sobre a abordagem dele, muitos textos devido ao tarô. Então, como eu sei que ele tem um bom contato com essa parte de tarô, né? Eu sei que ele tem muitas teorias boas que dá para aplicar no tarô, na verdade, principalmente do inconsciente coletivo. Eu sempre fiquei muito próxima a ele, aos textos dele. Só que aí eu falei, não, esse ano eu quero ler um livro de Jung. Gente, esse livro é gigantesco. Olha o tamanho desse livro. Eu fiquei besta, ele é até pesado. Eu achei que eu vi a fotinha, eu achava que ele era menorzinho. A hora que ele chegou, eu falei, gente, é gigante. E as letras são miúdas. O bom é que ele é bem ilustrado, então isso é bem legal, assim. Eu acho que isso vai ser bem interessante, uma leitura bem interessante. Porque ele é bem ilustrado. Mas as letrinhas são super miúdas, olha que lindo, gente. As letrinhas são super miúdas, mas eu acredito que esse vai ser uma das leituras mais engrandecedoras também desse ano. Vai ser muito bom ler esse livro e compreender um pouco melhor sobre os símbolos universais que estão aí, sempre esteve. Basta nós compreender melhor os símbolos, né? E é uma linguagem, os símbolos é uma linguagem universal. A gente tem a linguagem do verbo, né, da fala, e tem a linguagem simbólica que está aí presente, pronta para nós. Então, esse livro vai ser muito bom, eu sei que ele vai ser muito bom, mas eu fiquei assustada com o tamanho dele. Eu não achei que ele era tão grande. Ele tem mais de 400 páginas, gente. Porém, eu acredito que eu vou deixar ele por último, pra eu pegar, assim, a manha da leitura, pegar bem a disciplina, pra hora que eu pegar esse, eu não ficar, assim, enrolando tanto nele. Esse vai ser meu último. E é isso, gente. Essas vão ser as minhas leituras de 2025. Eu pretendo fazer resenhas, vim falar sobre esses livros ou assuntos que são interessantes aqui. Acho legal de compartilhar. E eu vou deixar aqui, como eu disse, no link do vídeo, os livros, onde você pode comprar, o site na Amazon. E a gente pode ir também se acompanhando, a gente pode ir conversando sobre esses livros. Agradeço pela sua presença. Grande beijo, grande abraço e até mais.